E estamos no ar, senhoras e senhores. Mais um Jabuti Convida, né? Temos feito algumas lives aí do Prêmio Jabuti para discutir mercado editorial e especialmente as lives que eu tenho feito para a gente poder discutir o mercado de quadrinhos brasileiro. E hoje, para mim, é uma honra que tenha dado certo de poder conversar com os dois primeiros autores vencedores da categoria Histórias em Quadrinhos, do Prêmio Jabuti, que é uma categoria tão recente, né, tão nova, e vou poder conversar com os dois professores, né, professor Gidalt e professor Marcelo. Essa é mais uma coisa que os dois têm em comum, né, já são são três, pelo menos, que me vem à cabeça. Os dois são quadrinistas, os dois ganharam a categoria quadrinhos do Prêmio Jabuti, os dois ganharam o Prêmio Jabuti, os dois professores. Sejam bem-vindos. Gidalti, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, gente. Boa tarde, Marcelo. Bom, eu já quero começar essa live pedindo, por favor, para que cada um de vocês se apresente. Eu vou pedir para o Gidalti começar, que foi o primeiro vencedor da categoria HQs. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Gidalti, da sua carreira, né, e da sua trajetória, e o que te levou a fazer quadrinhos. Então, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu fui muito criança para o Pará. Né? Foi em Belém do Pará que eu cresci, que eu me formei, que eu estudei. Enfim, aprendi a ler, fiz meus amigos. E sempre gostei muito de desenhar. Né? Tive acesso a muitos quadrinhos quando garoto. Né? Lia especialmente super-herói. E depois de um tempo, eu comecei a estudar artes visuais na Universidade Federal do Pará. E com certeza esse convívio na Universidade Federal do Pará me permitiu conhecer muita coisa, além dos quadrinhos norte-americanos. Né? Então eu passei a me interessar por pintura. Eu tive a oportunidade também de ter um contato muito forte com a cultura francesa. Eu tinha um tio que bancava meus estudos de língua francesa, então comecei a conhecer pintores da França, e eu também comecei a ter acesso a novelas gráficas da Europa. Mas mesmo assim eu ainda continuava muito interessado em fazer quadrinho de super-herói. Então foi somente depois que eu terminei o meu mestrado, e aí eu comecei a lecionar no Pará, comecei a lecionar em algumas universidades, trabalhei muito tempo com publicidade e propaganda, tive uma agência, e aí eu cansei um pouquinho desse rumo que a minha vida estava tomando, né? Estava trabalhando muito mesmo, né? Dando muita aula, tocando uma agência de publicidade, e aí coincidiu da minha esposa ter uma demanda de estudos aqui em São Paulo, que minha esposa é médica, então viemos para cá, e aí eu conheci um novo universo, né, bem diferente da minha cidade, que é Belém. Então, estar em contato com uma cidade grande também me provocou bastante, e eu passei a perceber o quanto que a realidade do norte ela é desconhecida do brasileiro. Né? Então, como a maioria dos centros de comunicação, editorial, de mercado, é muito no eixo sudeste, né? Eu fiquei um pouco chocado com esse abismo de realidade, de mercado, de acesso à cultura. E comecei a levar a minha pesquisa muito mais para as minhas raízes, né? Não estava encontrando muito espaço ou vontade, talvez, né? Não estava mais sentindo uma vontade de trabalhar para o mercado mais tradicional de quadrinhos, né? Ou seja o europeu, ou seja o americano. Então pensei, por que não tentar uma produção com um viés brasileiro, alguma coisa que explore a nossa realidade? Realmente me assustou muito o desconhecimento do brasileiro sobre a riqueza do norte, né? E eu não digo da Amazônia em si, né? Embora
seja importante a gente tocar em assuntos relacionados à Amazônia, mas eu venho de uma Amazônia urbana. E o quanto que uma cidade que surge nesse contexto amazônico produz de referências, inspirações, assuntos. Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar em fazer um quadrinho, empreender num novo nicho, talvez, né? Não que não tenhamos autores que já pensem o Brasil por meio das histórias em quadrinhos, mas para mim foi um estalo, né? Essa vinda para São Paulo, você se afasta do seu objeto para entender ele melhor. Então, vindo morar em São Paulo, eu passei a olhar a minha realidade no norte com um pouco mais de carinho e quis compartilhar um pouquinho disso e venho caminhando nesse sentido, de falar um pouquinho sobre esse Brasil, né? Esse pedaço do Brasil para os próprios brasileiros, né? Que eventualmente não têm uma noção 360 do seu próprio país. É isso, acho que esse é mais ou menos o meu caminho e a minha estrada com as histórias em quadrinhos. Olá, gente. Boa tarde aí para todo mundo. Estão me ouvindo bem? Muito bem. É ótimo estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Ótimo estar aqui conversando com o Cássio, que eu conheço bastante do trabalho, e ainda mais o Gidalt, que tem esse trabalho memorável, não é, com Castanha do Pará, enfim, grande desenhista e autor. Uma honra mesmo estar aqui conversando com vocês. Bem, a minha trajetória, ela começa em São Paulo, originalmente da periferia de São Paulo, da região de São Mateus, depois de Arthur Alvim. Na adolescência, eu acabei estudando num colégio técnico, que é o Carlos de Campos. Lá tive contato com muita gente, e foi um período que eu decidi, de certo modo, trabalhar, não é, com quadrinhos, com ilustração, com artes gráficas. Ali eu decidi que iria trabalhar com isso. Mas essa experiência e esse interesse inicial começou ainda alguns anos antes. O meu irmão, Marcos, ele é mais velho, não é? Ele já conhecia muito de quadrinhos, já lia algumas coisas de super-herói e tal, levava isso para casa, estava tentando aprender a desenhar um pouco a partir desses gibis antigos. Isso foi um início muito importante para mim. E depois, uma outra irmã, que é a Sheila, ela já trabalhava no centro de São Paulo, mais velha também, perto da galeria e tal, e ela vinha me trazendo, dizendo muito, falando sobre o que estava acontecendo no centro de São Paulo no final da década de 80 e 90. Então, principalmente começo de 90. Movimento hip hop, break, não é? Na São Bento, galeria, as roupas, não é? Os discos, os grupos de rap que estavam aparecendo naquele momento. Tudo isso me influenciou bastante, assim, para o tipo de arte que eu estava consumindo e que eu comecei a consumir naquele momento, depois passando pelos Cadernos Negros, Quilomboche, não é? E chegando em vários outros autores, e aí eu fui percebendo que muito dessa realidade de discussões que eu via com os meus colegas, na minha família e em outras artes, de certo modo, não aparecia muito nas histórias em quadrinhos. E aí eu comecei a pensar de que modo que eu poderia trazer um pouco dessas narrativas, dessas histórias, que são muito ricas, não apenas para a gente entender a cultura e história negra no Brasil, mas muito ricas também para a gente entender, de fato, o que é o Brasil. Porque grande parte da população brasileira é de ascendência africana, não é? Se a gente não entende isso, a gente não entende o que é a realidade brasileira. Aos poucos, então, comecei a publicar algumas histórias que estavam mais ligadas com o meu cotidiano. Isso está no livro Noite e Luz e Encruzilhada, de 2008 e 2011. E depois fui me debruçando em trabalhos mais históricos, que é o caso do Cumbi, de 2014, e do Angola Janga, de 2017, que esse último, né, que ganhou o prêmio Jabuti. Enfim, a minha experiência passa um pouco
por esses 4 livros e outros trabalhos de ilustração, mas por um grande interesse de investigar um pouco a nossa história, tanto no presente e no passado, tentando compreender essa realidade da população negra, mas, claro, o Brasil como um todo, como que isso pode contribuir para a gente entender a nossa realidade de uma forma um pouco mais complexa, não é? De uma forma que não seja a partir apenas dessa narrativa dominante de um grupo, não é, que está na elite pensando os outros grupos. Não, a ideia é pensar de um outro modo, e eu creio que a gente tem muitas histórias, narrativas importantíssimas para isso. Obrigado. Tinha um cachorro latindo, eu desliguei e esqueci. Estava tão vidrado no que vocês estavam falando. Nas respostas de vocês, a gente descobriu mais uma coisa que vocês têm em comum. Os dois resolveram criar histórias que não criar ou retratar histórias do cotidiano que não estavam sendo contadas, né? Em certo sentido, a gente não conhecer as coisas da região norte, a gente quase não saber o que se passa na região norte, e isso é uma verdade bem, bem grande. Eu concordo totalmente com o Gidalt, né? Quando eu li o Castanha do Pará, o pouco que eu sabia ali eram os times de futebol da cidade, né? E que a Castanha do Pará vinha de lá, e realmente, fora disso, não era uma realidade que eu já tinha visto, né? E eu acho que combinou muito com o que o Marcelo disse também, né? De mostrar, primeiro nos primeiros álbuns, as coisas que você via na sua realidade ali, né? Da periferia, da negritude, do hip hop, também não estavam nas histórias. E eu acho que talvez até os trabalhos também sobre a história, né? Hoje em dia a história do Brasil é muito distorcida e pouco estudada, né? Eu acho que também é algo que a gente tem que sempre mostrar de novo. Vocês acreditam que de quando vocês começaram a fazer essas histórias para hoje, 2020, esse cenário mudou pelo menos um pouco, além dos trabalhos de vocês? Vocês veem outros autores e outras pessoas tentando retratar um pouco mais essas outras realidades brasileiras que não apareciam tanto quando você tinha mais quadrinhos feitos talvez por pessoas mais de elite, mais mais dos grandes centros? Acho que o Marcelo pode responder primeiro, depois o Gidalt. Tá. Olha, pensando assim, na minha trajetória, eu acho que é um pouco a nossa geração, não é? Acho que a gente tem idades semelhantes aí. No final da década de 80, começo de 90, quando eu pesquisava sobre quadrinhos, sobre o que estava sendo feito no Brasil e fora do Brasil, quando falava de quadrinistas nacionais, havia um grande interesse, pelo menos era o tipo de informação que eu tinha naquele momento, de se formar quadrinistas para produção, para trabalhar, não é, em grandes editoras norte-americanas. Então a gente sempre tinha lá aquele velho fantasma, não é, da Marvel e DC, ditando, de certo modo, como ser um artista, um quadrinista. Então, para ser um quadrinista, um artista de sucesso nos quadrinhos, você tinha que saber desenhar, vamos dizer assim, muito bem. E na época, não lembro, pelo menos, da gente falar de roteiro, era geralmente desenho. Tinha que aprender a desenhar muito bem super-heróis para trabalhar para produtoras, para editoras norte-americanas, e assim você iria vingar, não é? Dentro desse meio. Não existia uma alternativa a isso. Depois eu fui descobrindo que não é bem assim. Na verdade, a gente tem uma produção brasileira, principalmente do humor, muito rica. E não é à toa que no começo de 90 ali a gente tem Chiclete com Banana, não é? Laerte, Angeli, vários outros, despontando com uma produção extremamente interessante
e que, inclusive em termos de números, né, do que vendia na banca, era similar ou maior do que muitos títulos estrangeiros. Sim. Então, assim, pensando nas últimas décadas, a partir dos anos 2000, apesar da gente ter uma mudança, grande parte do quadrinho nacional, ele já não era mais direcionado apenas para a banca de jornal, mas ia para as livrarias, com uma tiragem menor. Agora, por um outro lado, a gente tem algo muito interessante que aumentou-se muito a variedade de títulos e a possibilidade de você ver nas livrarias uma produção diferenciada, uma produção que não era tão, talvez seja um erro meu, não é? Mas, enfim, tão formatada, vamos dizer assim, quanto a da banca. Não que a banca não tenha diversos títulos, tem, mas, de certo modo, para um artista novo entrar na década de 90 e começar a produzir numa revista mensal, era muito mais difícil. Para você publicar isso num formato de livro, hoje, é diferente do que na década de 90. Então, eu vejo que existe uma variedade, me parece, maior hoje, que a gente tem que levar em consideração, e há um certo interesse de autores de falarem um pouco mais de outras realidades e de fugirem de grandes temas que eu acho que, embora tenha coisas importantes, mas é muito relevante a gente tentar superar isso, ou tentar reconstruir isso de outro modo, que é fugir dos velhos padrões, não é? Apenas de pensar os quadrinhos como super-herói, entende? Super-herói é um nicho enorme, importante, não é? Mas é um nicho que eu acho que a gente não precisa reduzir os quadrinhos apenas a isso. O quadrinho ele pode ser muito mais. E para que o quadrinho evolua, não é? Ou, vamos dizer assim, se torne cada vez mais complexo para falar da nossa realidade, ele precisa ir para além dos super-heróis. Eu acho isso, entende? Ele precisa expandir em termos de temas, de possibilidades de falar das nossas histórias. E, às vezes, reduzir isso apenas ao formato de super-herói é você, às vezes, reduzir as suas possibilidades de falar dessa realidade. Enfim. Boa. Eu também tenho uma reflexão que vai nessa linha, que o Marcelo comentou. Eu acrescentaria aí um maior acesso à tecnologia por muita gente, né? Hoje em dia, acho que a internet é um elemento importante nisso, né? O acesso, alguns anos atrás, ao computador pessoal, a lan house, a ampliação de acesso à internet de uma maneira geral, né? A dispositivos móveis, como celular, laptops, enfim, eu acho que a tecnologia, de certa forma, essa popularização de você ter acesso a ferramentas em lugares que antes seria impossível pensar na década de 70, na década de 80, permitiu que outras possibilidades, outras hipóteses de narrativas surjam. Né? Então, não mais me interessa somente essa. Na verdade, eu acho que tudo cresce. Né? O próprio segmento de super-herói se alargou bastante, e tendo em vista esse maior acesso a ferramentas, a demanda de conteúdo, né? Hoje em dia, o próprio mercado ele se adapta a essa nova demanda de conteúdo, né? Não adianta a gente oferecer só um tipo de conteúdo para um mercado de nichos tão diferentes, né? Então, acho que são uma série de fatores que vão contribuindo para que novas histórias surjam, não somente surjam, mas surjam de aceitação para o mercado. Levando em consideração que o livro precisa ser de uma lógica de chegar no ponto de venda, participar de feiras, as editoras terem interesse em publicar, né? Então, acho que tudo isso passa para esse fortalecimento de tecnologia, esse fortalecimento de acesso à informação. Acho que também, marquei aqui, também acho que as políticas públicas de fomento à cultura também fazem bastante diferença nesse sentido, porque, enfim, é uma discussão gigante aí entre esquerda, direita, liberais e estadistas, né? Enfim, não quero entrar nesse mérito, mas é fato que se o mercado
for o único responsável pela formação de novas narrativas, novos conteúdos, a gente vai ter uma produção muito pobre, né? Falando como país, né? Então, o Estado, a partir das ferramentas de fomento à cultura, abre possibilidades para que se inicie a produção de novas narrativas e, consequentemente, isso de alguma maneira entre no mercado. Não que o fim em si seja o mercado, mas é sempre um jogo de estímulo, aceitação do mercado, mais produção, e aí a coisa vai se movimentando. Então, acho que tudo isso contribuiu. Mas não acho que seja ainda um quadro ideal. Acho que a gente tem muito a ser feito, né, para que a gente cada vez tenha uma produção mais diversificada, uma produção que dê conta de narrar toda a riqueza que o Brasil tem em termos de povo, em termos de cultura. Enfim, eu estou bastante empolgado com isso e fico bastante feliz de ver que as premiações, né, como o próprio Jabuti, o próprio trabalho do Marcelo, fora do Brasil também, levando uma pegada absolutamente centrada no Brasil, né, em termos de conteúdo, vai conquistando espaço. Então, acho que sim, já foi pior, estamos num momento interessante, mas a luta é muito longa ainda para que a gente encontre um cenário um pouco mais equilibrado e mais justo para todos, né? Bacana. Achei bem interessante as respostas dos dois, que se complementaram, e eu até iria além um pouco. Eu acho que a gente já deu a volta nessa questão de heróis, quadrinhos autorais, e eu acho que as pessoas começaram a querer contar e a contar as histórias que elas queriam contar, sem se preocupar se era um quadrinho de herói, se era uma história do passado do Brasil, uma história da realidade de hoje. Tanto que eu acho que eu sempre gosto de dar o exemplo, não é porque eu vou publicar, não, mas eu gosto muito do quadrinho do Maiara e Annabelle, que é um quadrinho de funcionárias públicas brasileiras que combatem o sobrenatural em Fortaleza, né? Os autores, o Pablo Casado e o Thales, juntaram o melhor de todos os mundos, né? Porque é um quadrinho de super-herói, ao mesmo tempo mostrando a realidade brasileira bem na pele, que elas são funcionárias públicas, né? De uma repartição pública que combate o sobrenatural no Brasil, né? Então eu acho que a gente chegou nesse ponto, né? De conseguir criar uma história de super-herói bacana nossa, sem ter que copiar o super-herói americano que a gente via, né? Porque a gente, eu cansei de receber roteiro nas editoras que eu trabalhei, que era cópias deslavadas dos Vingadores, do Dragon Ball, sei lá, né? Então eu acho que hoje a gente tá dando a volta nisso já, né? A gente está conseguindo contar as nossas próprias histórias de super-heróis, né? Ou às vezes a gente conta as histórias dos nossos heróis que nos parecem super, talvez, né? Eu penso que às vezes um gênero ele acaba se apresentando de uma maneira tão repetitiva e tão eficaz no sentido comercial que ele acaba se tornando meio, né? Então a gente associa muito o quadrinho, né, a super-herói. A gente digo o grande público, né? E na verdade não, o quadrinho ele é uma janela para qualquer narrativa, né? Então acho que descolar essa ferramenta desse gênero é algo muito, muito interessante para a gente ver novas narrativas, ver histórias criativas, não que esse gênero, super-herói, não possa produzir, né? Tanto que vem se adaptando, vem também produzindo narrativas que tentam dar conta desse novo mundo, né? esse mundo contemporâneo. Mas sim, acho que a gente é muito rico para cair nessa artimanha do mercado, de fazer mais do mesmo sempre, né? Então acho que é isso, acho que tem espaço para todo mundo e enfim, fico muito feliz de estar junto com o Marcelo e muitos outros autores explorando esse terreno aqui, que é muito rico, que é esse país gigante chamado Brasil. Boa. Só vou dar uma passada aqui, ó. A Elaine Paiva Cordovil disse que as graphic novels brasileiras são ótimas e trabalham a nossa realidade periférica, nossas histórias passadas e etc.
A Thaís Linhares manda um grande Marcelo. O Luciano Gemac manda salve, abraços a todos. Vinícius Marinho Pereira, só fera nessa live. Alderico Leão, boa tarde, galera. Sandro Gomes, que na verdade é o Lobo, né? Ninguém sabe quem é Sandro Gomes, mas Lobo todo mundo conhece, grande editor, né? É que o Facebook não deixa ele deixar escrito Lobo, porque acha que ele é fake, então ele tem que botar Sandro Gomes, manda um salve. O Carlos Arafati manda um salve todos, em Trânsito Zumbi Rules. E a Thaís Linhares fala que ela leu em algum lugar que na pandemia a compra de quadrinhos subiu um bocado. Quer saber se a gente soube sobre isso e como a gente explicaria esse fenômeno, né? Bom, eu ouvi dizer que sim, eu não sei se um bocado, acho que subiu um pouco. Eu imagino, eu explicaria porque as pessoas ficaram fechadas em casa e elas precisavam consumir cultura ainda bem, né? E eu imagino que com isso acabou-se lendo mais, vendo-se mais seriados e etc. Não sei o que vocês acham, vocês têm aí uma opinião sobre isso. Esse momento de pandemia, que é muito difícil, né, para todo mundo, eu acho que ele mostrou que para a gente alimentar, não é, a nossa vida, o nosso modo de entender as coisas, para sobreviver, não é, nesse mundo, a gente precisa estar em contato com os outros também, não é? Nesse momento de pandemia, eu passei a ligar mais para outras pessoas, tanto da minha família quanto de fora, mas também, além disso, claro, ler mais, ver filmes e outras coisas, enfim. Mas esse momento da leitura como algo relevante para se repensar nesse contexto muito turbulento, mundialmente falando, e ainda pior no Brasil de hoje, não é, infelizmente, foi importante. Então, creio que teve um aumento aí, pelo que eu vi de alguns dados, em torno de 10, 20%, não é, na venda de livros, de quadrinhos. Quadrinhos é um dos nichos que está despontando nessas vendas. Acho que é interessante analisar isso. Acho que é importante para as editoras, principalmente para as pequenas editoras hoje em dia, não é, conseguirem sobreviver. Acho que dá um gás a mais. Agora, por outro lado, eu fico pensando que, infelizmente, talvez seja algo que tenha aumentado nesses últimos meses, mas conforme as pessoas vão perdendo também emprego, não é? E outras alternativas de subsistência, isso a longo prazo, não sei, e aí é uma opinião minha, se sustenta, entendeu? Talvez seja algo que acabou acontecendo como um efeito colateral nesse início de pandemia, mas com o prolongar da pandemia, como a gente está vendo aqui no Brasil, não é? Apesar de alguns grupos dizendo que não, a pandemia já acabou, na verdade não acabou. Na verdade, a gente tem aí mais de 800 pessoas mortas por dia, e quando a gente pensa que algumas pessoas dizem que a pandemia acabou, é simplesmente porque eles ignoram totalmente o que acontece com grande parte da população, o que acontece com a população mais pobre, não é? Da periferia e tal, que são os principais afetados hoje em dia com essa pandemia. Então, diria que é um efeito colateral interessante, mas a gente tem que tentar pensar nisso a longo prazo e tentar pensar como que isso pode ajudar a fazer com que as pequenas editoras e as pequenas livrarias também sobrevivam por esse período. Porque o que a gente está vivendo agora também é uma crise editorial grande que pode fazer com que muitas pequenas livrarias fechem, como estão fechando. Então, como reverter isso? E como que essas vendas podem ajudar nisso? Isso eu acho que é relevante pensar. Eu creio também que a pandemia ela transforma muito o jogo, né, de hábitos e de mercado e de maneira como as coisas estão funcionando. Isso aí é evidente. E, particularmente falando do Brasil, eu vejo que o brasileiro é um povo muito extrovertido, né? Ele é muito mais para fora.
de uma maneira geral falando, obviamente, né? Então, talvez a pandemia traga, quem sabe, né, um lado positivo dentro desse contexto, é essa lógica de introspecção, né, que te coloca eventualmente para ler um livro, que é uma atividade solitária, uma atividade que exige uma concentração, né? Mas como o Marcelo colocou, né, o brasileiro, talvez outros países também, algo semelhante também esteja acontecendo, né, vai relativizando essa necessidade de estar em casa, e essa necessidade de extroversão é muito forte. Então, é torcer para que esse hábito de eventualmente fazer coisas em casa, dentre estas, ler, permaneça, né? Que algumas coisas boas permaneçam e que as ruins passem logo e a gente supere esse momento difícil e que o impacto negativo seja o menor possível e a gente fique com as coisas boas. Quem sabe comprar mais quadrinhos, ler mais, enfim. Eu concordo e eu adoraria que a gente terminasse essa parte da conversa com essa boa energia que o Gidal te mandou, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar a Paula Hattori Hanzo, que é aquele cara da espada do Kill Bill, né? É um grande criador de espadas, né? Ela fala: vocês têm que falar da frente de defesa do livro contra a taxação. Eu acho que isso é só mais um detalhe, eu acho que a gente não precisa nem se alongar aqui, eu acho que vai bem de encontro o que vocês falaram, né? Se não bastasse tudo isso, a gente tem ainda esse fantasma de ter uma taxação maior aí do livro, e isso cairia no que o Marcelo falou, aí que acho que joga uma pá de cal de uma vez em cima das pequenas livrarias e pequenas editoras que estão tentando sobreviver, né? E acho que nem só as pequenas, as grandes também, né? O mercado editorial passa por uma crise grande já desde 2017, 2018, né? Com o fechamento de grandes livrarias, né? As bancas de jornal também. Então, eu acho que as grandes estão sofrendo também e a pandemia acaba apertando todo mundo. Então, acho que todos nós aqui torcemos para que não passe essa coisa do imposto, porque não faz sentido algum aumentar ainda mais o preço do livro, dos quadrinhos, que já não são coisas super baratas no Brasil, né? Posso comentar? Claro. Acho que essa questão da taxação, além de você acabar, não é, fechar as portas aí de muitas editoras e livrarias, é uma forma de você aumentar o preço do livro e fazer com que ele seja ainda mais inacessível para as pessoas mais pobres dessa sociedade, entendeu? Para quem, nas últimas décadas, talvez tenha conseguido ascender minimamente pela educação, não é? E ter acesso a alguns livros, para essas pessoas que estão na base dessa pirâmide, o livro vai ficar cada vez mais inacessível, sendo que o livro já é algo caro no Brasil, se a gente pensa em relação ao salário mínimo. Agora, se você aumenta o preço do livro em 10%, 20%, você não está impedindo que o livro chegue nas classes A e B. Provavelmente vai continuar chegando. Agora, você torna impossível que isso chegue nas classes D, C, entendeu? Você torna impossível que a gente melhore algo que deveria ser a meta de qualquer governo, não é? Mas, infelizmente, não é desse governo que está aí, que é em relação à educação, em relação a práticas de leitura, como o Gidaldo estava falando. Eu penso que essa questão da taxação do livro, ela faz parte de um grupo maior de ataques, né, à educação, à cultura. Não é um movimento singular das políticas públicas atuais, né, o desmérito à leitura, o desmérito à cultura. Enfim, um assunto super complexo, não quero entrar muito nessa questão agora. No entanto, é um fato que a educação, a cultura e a arte, elas estão sendo muito relativizadas em termos de importância, né? Então, há um argumento também de que o livro ele vai continuar chegando, vai continuar funcionando em termos de mercado, porque as pessoas não vão parar de comprar livro, segundo o argumento de que quem compra livro são as classes mais altas, né? O que me parece também ser um contrassenso, uma vez que as classes mais baixas vêm cada vez mais tendo acesso ao livro
ainda sendo um pouco caro o livro hoje no Brasil sem a taxação, né? Já é muito difícil. Para você ter uma ideia, se tornar um best-seller no Brasil hoje, você precisa atuar, se eu não me engano, já que eu estou falando numa live da CBL, né? Talvez vocês possam me corrigir depois, você vai atuar aí na casa de 5 mil, 10 livros, né? E isso aí a tiragem de 5 mil livros, ela é uma tiragem teste em países em que a leitura é levada a sério, né? Então, é realmente muito difícil fazer livro no Brasil, e não tenho dúvida de que há sim um direcionamento ao desvalor da cultura, ao desvalor da arte. E, enfim, cabe a gente ficar atento e votar melhor, escolher melhor os nossos líderes, né, em todos os sentidos, né, independente de bandeira. E queria comentar também sobre uma outra justificativa para a taxação do livro, que é a possibilidade de distribuição de livros para aquele cidadão que não tem condições de ter acesso a esse bem, né? Que também me parece mais uma estratégia desse pacote anticultura, anti-arte e anti-liberdade. Porque livro não se impõe uma escolha, né? A melhor parte de ter contato com a literatura é escolher, né? É ter a liberdade para ler aquilo que te interessa, aquilo que te instiga, né? Então, é um duplo golpe, na liberdade e também na cultura. Uma pena, vamos continuar vigilantes e tomara que isso não passe. Enfim, que a gente viva dias melhores na cultura, na arte e na educação. Pois é, esse era um assunto que também dava para a gente ter uma live só dele, né? Dava para a gente ficar aqui conversando horas sobre isso, né? Eu queria perguntar para vocês agora especificamente do Prêmio Jabuti. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância para o mercado de quadrinhos do Prêmio Jabuti ter uma categoria de quadrinhos, e eu queria que vocês me falassem disso através da percepção de vocês ao ganharem esse Prêmio Jabuti. O Gidalt foi o primeiro a ganhar na categoria, o Marcelo o segundo, né? Como isso impactou no trabalho de vocês? Como foi para vocês ganhar um Prêmio Jabuti? Como foi a repercussão disso para vocês? Olha, penso que as histórias em quadrinhos no Brasil, não é, tem uma história muito longa, desde meados do século XIX, não é, com Agostini e tal. Tem um impacto no meio editorial, seja inicialmente nas bancas, hoje em dia nas livrarias, enorme, muito grande, não é? Quando a gente pensa em diversas gerações de pessoas, tanto mais velhas quanto mais novas, muita gente aprende a ler pelos quadrinhos, não é? E isso vira um hábito durante grande parte da sua vida. Alguns abandonam, outros não é? Isso permanece como um hábito, ainda porque, infelizmente, no Brasil isso é muito forte, a gente ainda costuma ver os quadrinhos como um tipo de gênero vinculado a jovens e crianças, quando na verdade não. O quadrinho ele é uma mídia extremamente complexa, inclusive para adultos, não é? Não somente para jovens e para crianças. E o prêmio Jabuti, por ser um prêmio que pega aí autores, não é, lançamentos do Brasil todo, ser muito antigo também aqui, é muito relevante que tenha essa categoria para você reconhecer a produção nacional de quadrinhos e esses diversos artistas que estão despontando aí. Eu acho que o prêmio ele acaba sendo o fechamento, vamos dizer assim, de um circuito, não é? A gente tem de um lado as editoras, a gente tem os leitores, a gente tem uma crítica, pessoas que escrevem sobre isso facilita, não é, o vínculo do leitor com a obra, e o prêmio ele acaba sendo uma forma de você coroar todo esse circuito, vamos dizer assim, de pessoas que criam, não é, esse universo dos quadrinhos, esse universo editorial. Para mim foi muito relevante, não é, ter ganho o prêmio, foi muito emocionante também. Não imaginava inicialmente, as coisas foram acontecendo
principalmente no ano de 2018, para mim, muito rapidamente, várias notícias. E imagino que o prêmio Jabuti, ele reflete aí um momento da discussão em termos de crítica, não é? Em termos dos pares também, dos colegas, sobre o que é feito de quadrinhos aqui no Brasil. É claro que no mesmo ano que eu ganhei, tinham várias outras obras muito importantes. Esse acaba sendo uma obra escolhida, mas tem várias outras ali que a gente pode citar. Mas acho que é um prêmio que ele acaba dando visão, não é, para um panorama das histórias em quadrinhos no Brasil hoje. E é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento, seja na crítica, seja do público, seja também em premiações como do Jabuti. Também creio que o prêmio, ele é mais um esforço, mais um destaque para a produção intelectual no Brasil, né? Nesse caso, para quem produz livros, para quem produz literatura. Então, acho que é muito importante que a gente tenha, dentre tantos esforços, mais esse esforço, né, da CBL, que contribui bastante para que autores da área de conto, romance, livros científicos e livros de outras áreas específicas, né, como arquitetura, capistas, designers, né, tenham uma espécie de holofote, né, porque o prêmio ele é muito respeitado dentro da nossa sociedade, é um prêmio que gera uma repercussão na imprensa, né, então acaba que todos os finalistas, né, todas as obras que estão num contexto aí de finalista e óbvio, certo destaque na imprensa, e isso gera uma movimentação, né, uma movimentação de venda, de circulação, de convite para os autores. No meu caso em particular, como sou um autor iniciante, né, estou caminhando para o meu segundo trabalho, jamais imaginava que iria ter uma aceitação tão boa da crítica, né? Afinal, o Prêmio Jabuti é formado por um júri bastante técnico, então, por ser um autor primário, isso para mim foi bastante surpreendente, né? A minha comemoração, eu fiquei mais extasiado de estar entre os finalistas do que de ter recebido o prêmio, porque só de estar entre os finalistas, para mim, já foi algo bastante motivador, né? Então, o prêmio, sem dúvida, leva a obra, em especial, né, e, consequentemente, o autor, a uma maior circulação, a feiras. Então, é fundamental que a gente cada vez mais tenha premiações, feiras, eventos, né, e, enfim, todo esse segmento sofre um pouquinho de feiras, de eventos, enfim. Mas o Jabuti, sem dúvida, é uma premiação que é bastante sólida e bastante determinante na carreira de quem está entre os finalistas e quem é premiado. E, para mim, serve de estímulo para produzir mais, porque é muito difícil fazer livro no Brasil, é muito difícil produzir. Exige muito, né? Só quem faz mesmo um livro com carinho, com pesquisa, você viaja, você anota, são anos estudando. Eu tô há 3 anos envolvido em um novo tema, de maneira minuciosa, e tem até uma fala do Miguel Falabella, numa entrevista recente, que ele comenta, e para quê? Para quem? Se está cada vez mais afunilado, né? Tem cada vez menos gente, cada vez menos apoio, cada vez menos... Então, o prêmio, ele mantém a gente animado, né? Às vezes cai, mas você pensa assim, poxa, tem a premiação, tem as feiras, e é isso, vida longa, e que venham muitos outros autores para que a gente cresça muito mais como quadrinistas e como amantes do livro, de uma maneira geral. Obrigado, gente. Gidalt, você falou que você já está há 3 anos desenvolvendo um novo quadrinho, é isso? Ou só trabalhando num outro tema para outra coisa? Isso, eu já estou há alguns anos fazendo um novo projeto,
E como eu sou professor, né, eu não me considero um profissional da indústria dos quadrinhos, eu sou muito mais um educador, vivo essencialmente de lecionar e de trabalhos artísticos, né, ou ilustração para publicidade, etc. Eu separo um tempo significativo da minha vida para pesquisar, para estudar o meu tema, para desenvolver história, até porque não tenho formação não sei nem se isso é um ofício das letras, né? Mas a minha principal veia é a veia visual. Eu sou um artista visual acima de tudo. Então, venho há algum tempo me aperfeiçoando como contador de histórias. Enfim, é uma jornada muito diária, de pouquinho em pouquinho, e toma tempo, mas graças a Deus estou rumo aí. Travou? Acho que o Gidaldi travou. Travou para você, Marcelo? Para mim também. Ah, então tá bom. Então vamos ficar nós agora até ele voltar. Tá. Eu achei curioso ele falar isso, porque você, Marcelo, é conhecido por lançar também um quadrinho a cada 3, 4, 5 anos, pesquisar muito para fazer os seus quadrinhos, né? E é engraçado que eu ouvi o Gidaldi falando, e eu ouvi você falando, você contando em outros eventos que eu participei, mais ou menos a mesma coisa. É um pouco isso também, né, Marcelo? Sim, sim. Acho que inicialmente eu gostava muito de desenhar, não é? De ir para fazer a história de uma vez e tal. Pensar no roteiro da história e começar a produzir. Isso principalmente nos primeiros livros, no Noite Luz e no Encruzilhada. Aos poucos eu fui aprendendo a pesquisar, não é, mais sobre determinados temas. Olha o Gidalti aí, voltou. A gente está continuando aqui, Gidalti. Vamos lá, estou ouvindo tudo. Legal, legal. E aí eu fui me enveredando por conhecer um pouco mais sobre história, principalmente no caso do Cumbi e do Angola Janga, e pensar nas formas de abordar, não é, essa história sem que fosse pelo modo mais comum, pelas narrativas mais conhecidas, não é? Quando a gente pensa em história do Brasil, população negra e tal. Então, eu fui me interessando cada vez mais pela pesquisa. O livro Angola Janga, ele demorou aí um bom tempo, foram cerca de 11 anos até o final para ficar pronto. Chegou um momento em que eu simplesmente estava fazendo ele, parava de pensar se iria ficar pronto em algum momento, ficava convidando alguns colegas quando eu ia participar de alguma mesa, eu falava que estava fazendo um livro tal, as pessoas já pensavam que eu estava ficando maluco, né? Que o Marcelo fica falando desse livro aí, mas nunca sai. E eu falava que, olha, se eu morrer antes, você termina, tá? Porque essa história precisa ser terminada, né? Não posso ficar aqui 10 anos trabalhando e depois o livro não sair. Mas, enfim, deu certo, saiu. Tenho trabalhado agora em alguns temas recentes, dou aula também, como Gidalt. Então, no meio ali do trabalho, corrigindo trabalhos, dando aula agora online, não é, para os alunos e tal, eu procuro fazer também os quadrinhos, e tenho trabalhado atualmente em 3 projetos de livros, no formato de quadrinhos. Legal. Espero que talvez a gente tenha aí algum pronto para o ano que vem. Mas são trabalhos bem interessantes, alguns mais recentes, alguns mais contemporâneos, outros mais históricos, 2 deles mais históricos. Eu acho que são temas bem interessantes para pensar no Brasil, na história do Brasil e no Brasil de hoje também. São histórias que estão me chamando bastante atenção, continuo pesquisando, produzindo roteiro, e alguns deles tenham começado a fazer os esboços e tal. Talvez o ano que vem tenha coisa nova aí, vamos ver. Que bacana. Não sei se você já viu, Marcelo, está se criando um meme do mercado de quadrinhos. Sempre que tem ali no Twitter umas tretas vazias de mercado, discussãozinha por besteira, que as pessoas adoram isso, né? Mas
Mas treta mesmo. Sempre tem um cara que vem, e já vi gente replicando agora, que fala: enquanto vocês estão discutindo essa besteira, o Marcelo de Salete está fazendo o próximo sucesso do mercado das HQs. Essa é boa, hein? Pois é, e já tá virando meme, cara, porque eu já vi mais gente escrevendo. Então, que é engraçado que é por causa desse conceito de você ficar um tempão, né, e fazer, então, tipo, ninguém te vê muito e tal. Vocês estão discutindo aí besteira no Twitter, perdendo tempo? O Marcelo já está escrevendo o próximo grande sucesso do mercado. Essa é boa, é engraçado. Legal você falar disso. Pois é um meme. A próxima vez que eu vi alguém, se tiver treta e o cara escrever, eu vou marcar você na resposta. Marca, eu quero ver. A gente tá chegando perto aqui de uma hora, né? Tem um monte de pergunta. Eu só queria, então vou fazer algumas aí para ver se a gente, acho que não vai dar tempo de fazer todas, né? O Vinícius quer saber se vocês conseguem ter um feedback aí do trabalho de vocês em relação do público. Se vocês conseguem ter aí um feedback, se o público conversa com vocês, fala do que achou do trabalho de vocês. Posso começar, Marcelo? Pode, por favor. Começa. Eu recebo, geralmente, alguns e-mails de leitores, o pessoal gosta de interagir, mas o lugar mais legal para receber esse feedback são os eventos e as feiras, né? É super gostoso poder encontrar o leitor numa livraria ou numa feira de quadrinhos, uma feira de cultura. Enfim, em regra, a gente, não agora nesse momento de pandemia, mas a internet também permite isso, né? Esses fóruns, esses ambientes virtuais de debate sobre quadrinho. Ou a gente fica lá, como é que diz, stalkeando os rastros de nossa obra, ou a gente é marcado, né? É muito fácil hoje você levar a sua opinião para o autor, né? Então, muita gente marca o seu nome em alguma coisa que comentou, uma resenha. Enfim, hoje está muito fácil de você colher esses feedbacks. Não sei da experiência do Marcelo, queria ouvir um pouquinho também. Interessante. Acho que é parecido também. Acho que os eventos acabam sendo um meio de excelência, não é, dessa troca presencial, mas é claro que hoje em dia essas plataformas, não é, virtuais, as redes sociais, elas acabam deixando esse vínculo com o autor muito próximo, muito rápido. Então, tem muita gente que lê o livro, marca. Hoje em dia eu vejo isso principalmente, eu acho que no Instagram. Então, vira e mexe, tem gente que marca lá, faz comentários sobre o livro. Eu acho legal porque você fica sabendo um pouquinho sobre como que é a leitura da pessoa sobre a sua obra, não é? Então, as redes sociais, elas facilitam e ajudam muito nisso. Estava pensando agora que, se a gente fosse pensar 20, 30 anos atrás, na época das revistas, não é? Quando a gente via lá Chiclete com Banana e tal, eu lembro que eu lia isso, né? A gente via as histórias, e aí, geralmente, no final, nas últimas páginas, tinha uma seção dos leitores, né? E aí tinha vários comentários do que as pessoas acharam da última edição, desenhos até, fazendo referência a alguma história, algum artista e tal. E essas páginas finais da revista que você só ia ver dali um mês, hoje em dia, de certo modo, são as redes sociais, né? Só que de uma forma muito mais instantânea. Não, então, eu ia falar isso, é daqui 5 minutos na internet, né? Isso. E aí a gente consegue ter acesso. E algo interessante é que eu nem sou uma pessoa que eu vejo um livro, gosto muito, vou lá e escrevo para o autor. Tem muita gente que não faz isso, né? Mesmo gostando da obra. Mas pela internet e pelas redes sociais, principalmente, você fica sabendo disso, do leitor daqui do Brasil e de fora do Brasil também. Então, tem muita gente, ontem estava recebendo mensagens de leitores que estão na França, Estados Unidos, entendeu? Que tiveram acesso à obra, que viram, ou que querem saber onde que eles podem encontrar a obra lá. Enfim, realmente as redes hoje, elas revolucionam a forma da gente ter contato com o leitor.
E é mais um espaço também para o artista, também demanda, não é, um tanto de tempo nosso de trocar minimamente com esses leitores também, que eu acho que é essencial, importante. Sim. Falando nisso, a Elaine Paiva diz: Marcelo fez eu entender e pesquisar sobre o Banto e o Ioruba na cultura africana vinda com os negros para o Brasil durante a escravidão. Que ótimo. Olha só. O Mário Marcelo fala: dois grandes quadrinistas, Angola Janga deve se tornar leitura obrigatória a todos os brasileiros. Que prazer presenciar essa reunião de três caras que tanto admiro, falando sobre essa temática que tanto me encanta. Parabéns. Esse é o Gustavo Fernandes. Tem bastante gente gostando aqui. Oh, até o Guilherme Kroll apareceu. Mandou um abraço aqui a todos também. O Luciano fala: eu não compro mais livros físicos. É uma saída às publicações digitais para os quadrinhos, para uma maior divulgação, pois no meu caso, que moro em Belém, sempre existe o valor do frete que acaba não agradando. Ele quer saber de vocês se vocês acham que o digital é uma boa alternativa para que mais gente possa ler, especialmente fora dos grandes centros por causa do frete, né? Pode começar, Gidalti. Eu ia falar. Eu acho que qualquer formato é válido, né? Eu sou muito apegado ao impresso. Eu acho que vem evoluindo muito a produção de conteúdo específico para a plataforma digital. Muitos autores estão já na gênese do seu trabalho pensando em que mídia esse projeto vai existir, né? Não tenho nenhum preconceito com o formato e acho que se isso democratiza mais a leitura, melhor ainda, mas sou bastante dependente ainda do papel. Produzo pensando no papel e espero continuar fazendo isso talvez por toda a minha vida, porque é uma mídia impressionante, né? É uma pena essa questão do frete. De fato, algumas regiões do Brasil pagam um preço por isso, né? Por essa questão da distância. É isso. Mas papel para mim é uma mídia extraordinária, tanto que está aí há milênios, né? Não sei se milênios, mas pelo menos algumas dezenas de séculos. Sim. A nossa geração acho que teve contato com o quadrinho, com a literatura, principalmente pelo meio impresso. Eu acho que esse meio ainda ele tem relevância, não é, no nosso tempo. Talvez nas próximas décadas isso diminua, não sei dizer, mas ele continua sendo algo relevante. Eu acho que é importante a gente pensar que o livro ele pode chegar, não é, à pessoa pelo modo físico a partir de compras em lojas e tal, feiras, mas também não só a partir disso. A gente tem também espaços extremamente importantes para leitura e para discussão da literatura, dos quadrinhos. Isso pode ser tanto a escola, espaço de formação, quanto feiras, quanto também bibliotecas. Outro dia eu estava conversando com um colega que eu aprendi muito sobre quadrinho e fui ter contato com muita coisa de quadrinho que eu não via até então, a não ser por capas, anúncios em banca de jornal e tal, a partir de bibliotecas públicas, sabe? A Gibiteca, que é uma coisa também extremamente relevante e que eu acho que, não sei como é que é o uso desses espaços hoje, mas a gente não deveria abdicar desses espaços de circulação e discussão. Claro que hoje em dia, no momento de pandemia, não é? Mas vamos dizer assim, no momento de voltando a um mínimo de normalidade, esses espaços eles ainda são importantes para essa circulação de obras. Agora, é claro que a mídia digital, e eu sou uma pessoa que ainda estou aprendendo, não é, a ler em PDF, nesses formatos, inclusive deixei alguns trechos de histórias em quadrinhos minhas no site, que estão disponíveis no formato digital, alguns capítulos dos livros, para quem quiser ter acesso, mas provavelmente, talvez, um certo desconforto
que a nossa geração tem, às vezes, com a mídia digital, daqui a algumas décadas as novas gerações provavelmente talvez não tenham esse desconforto, né? Mas isso não significa que o papel ele vai deixar de ter também o seu espaço, e que é algo de fato apaixonante, não é? Para muita gente. Eu achei interessante as respostas de vocês, porque eu venho falando muito sobre digital desde a época que eu estava na JBC e agora na Conrad, eu acho que a palavra hoje do mundo, tanto para quadrinho quanto para livro, etc., é opção. Eu não acho que uma coisa vá matar a outra, eu também acho que o papel é fundamental para muitas coisas, mas eu acho que hoje é muito importante a gente ter mais opções para os leitores. Então, às vezes, ele pode ler no digital rapidamente e depois um dia ele vai receber, digamos, numa cidade mais longe aí de São Paulo, né? Ele encontra aquele quadrinho numa livraria, alguma coisa, e consegue comprar. Então, eu acho que é importante a gente ter mais opções, né, para as pessoas. Eu também não acho que no futuro vai haver uma troca, só vai ter esse ou aquele. Eu acho que as pessoas vão se habituar às duas coisas, ou até novas formas que surjam, sei lá, de ler. Tem os audiobooks agora, né? Que para quadrinho é um pouco diferente, mais difícil, mas no Japão eles fazem umas audionovelas dos mangás, né? Que é uma coisa bem interessante. Às vezes eles pegam os próprios dubladores do desenho animado para narrar. Então, podem ser coisas do futuro aí que podem ajudar. Eu acho que uma coisa vai ajudar a outra. Eu acho que não são mídias excludentes. A gente chegou a 1 hora. Se vocês não se importarem, eu ia pedir para a gente ficar mais uns minutinhos para tentar responder mais uma ou duas perguntas, porque o papo está tão bom, se não for atrapalhar a vida de vocês, que a gente tanta gente participando aqui, eu queria pelo menos que a gente tentasse responder mais umas duas pessoas aí. Não vai dar para fazer todas as perguntas, já peço desculpas a vocês. Eu achei que tem uma bem interessante aqui da Maria Cecília Assad. Ela diz que ela escreve histórias infanto-juvenis, como Cissa Ribeiro. Mas a pergunta dela é se ela conseguiria escrever quadrinhos. Como que ela faria para seguir o caminho dos quadrinhos sendo uma escritora de livros infanto-juvenis? Pergunta interessante essa, viu? Ao meu ver, não há nenhum tipo de restrição. Eu acho que, na verdade, ela tem um ponto a mais, ela já largou. Só o fato de ter intimidade com produção de literatura para criança já coloca ela um passo à frente, não atrás. Então, não é um empecilho. Fazer quadrinhos é somente um veículo. O quadrinho em si é somente um veículo. Eu acho que o conteúdo dela é facilmente adaptável à linguagem dos quadrinhos. Indicaria ler quadrinhos, né? Talvez o formato de escrita dela não seja quadro a quadro, imagem, palavra, balão, né? Talvez seja uma formatação diferente. Então, ler quadrinhos, acho que seria uma primeira abordagem, entender como é que os clássicos desse gênero trabalham, né? Como é que os principais autores conseguem se comunicar por meio dessa ferramenta e se arriscar. Acho que não tem muita regra, né? Não tem muita regra. Ela já está na frente só de dominar essa produção para criança. Não tem muito mistério. Acho que é melhor fazer do que pensar. Faz e pensa menos, e aí tudo dá certo. Acho que é por aí também. A gente está num momento em que existem milhares de formas de você contar histórias em quadrinhos. Às vezes utilizando só a imagem, às vezes dando mais atenção para o texto até, enfim. Mas geralmente pensando muito nessa conexão, não é? Entre imagem e texto. E pensando nas diversas formas que a gente tem de explorar a junção dessas duas coisas. Acho que, de fato, ela já tem algo aí que está na frente, que é o fato de já produzir narrativas, e é interessante consumir, não é? Ler quadrinhos para ver a forma como muitas vezes diversos autores, diferentes autores, conseguem contar histórias de formas muito ricas hoje em dia.
E eu só complemento, Maria Cecília, que além do que eles falaram, você pode tentar fazer algum workshop específico, curto, só para entender talvez as métricas do quadrinho, né? Você encontra eu acho que você não precisa fazer um curso, porque você já escreve, como o Gidal te falou, acho que você já está muito mais do que meio caminho andado aí. A parte da escrita você já tem, da criatividade. Talvez para entender as métricas dos quadrinhos, você pode procurar algum curso aí curto, né? Um workshop, talvez na Quanta Academia, que tem várias coisas de quadrinhos legais, ou em EAD, vai ter um curso, um workshop que no labpub.com.br, que é onde eu dou aula também. Vai ter um em breve, também não sei, não lembro, que também é curto, pode ajudar. Bom, e para a gente encerrar, eu queria fazer um papum com vocês rápido. Eu queria que vocês me dissessem qual o livro que vocês leram na juventude que vocês mais gostaram. Um só. Devia ter avisado antes, né? Vamos lá, então. Eu acho que Eu vou falar de um pode falar, Bruno. quadrinho Pode ser um que me marcou quadrinho. bastante. Pode ser um quadrinho. Vou falar do Mundo Cão, do Michelangelo Prado. Foi um quadrinho lançado aqui por volta da década de 90, que me marcou muito, e justamente porque tinha ali vários elementos que me chamavam muita atenção, e era o que eu pretendia fazer, que era refletir, falar muito sobre relações sociais, sobre pessoas, sobre vida, não é, numa grande cidade, e os diversos conflitos acontecendo dentro desse contexto. Esse trabalho do Michelangelo Prado, que é um autor pouco publicado até aqui no Brasil, é muito interessante e é um autor que merece ser mais conhecido. Espanhol, gosto muito dele também. Isso. Eu vou mais para o lado da infância. Ok. Quando eu era garoto, na escola, a gente teve uma indicação de literatura e um livro que, para mim, foi super interessante foi o livro Xisto no Espaço. Foi a primeira vez que eu comecei a conhecer o universo da fantasia. Muito bom. Sobre um ponto de vista de um autor nacional, né? Então, primeira vez que eu entrei em contato aí com histórias além planeta Terra, galáxias, fantasias e sem ser necessariamente uma visão que, em regra, essa visão mais de fantasia a gente costuma trazer de fora. Então, foi uma das primeiras vezes assim que eu pude ver que dá para a gente fazer também. Bacana. E para a gente encerrar, se vocês pudessem ser um personagem de qualquer história em quadrinhos que já houve, quem vocês seriam? Vai lá, Gidalt. Eu acho que eu seria o Garfield. Boa! Não deve ser nada mal comer lasanha e dormir o dia inteiro. Muito bom. Nossa, difícil essa, hein? Mas vamos lá. Acho que um personagem que, embora eu tenha muito medo de água, acho que até hoje, mas enfim, um personagem que me marcou pelas aventuras e tal é o Dogo Prati. Corto Maltese. Isso, Corto Maltese é um grande personagem, muitas aventuras pelo mundo todo. Que engraçado, né? Outras lives eu fiz essa mesma pergunta e cada vez eu penso em um personagem. Nesta eu ia falar Corto Maltese também. E daí você roubou o personagem que eu ia falar, Marcelo. Assim não pode. O cara já está escrevendo o próximo sucesso do mercado de quadrinhos e ainda rouba o personagem dos outros. Pô, Marcelo. Ser o último da fila, não é para falar, tem dessas coisas, né? Pois é. Ó, e o Carlos Arafati corrigiu a gente e falou que o Miguel Ancho é galego, não é espanhol. Ah, verdade. Não, é uma brincadeira. Senhores, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi incrível esse bate-papo. A gente tinha várias outras perguntas, infelizmente não deu para fazer, muita gente acompanhando.
muito obrigado. Queria que vocês dessem uma palavra final aí de cada um, onde as pessoas encontram vocês, o trabalho de vocês. Então, contem para a gente aí. Começar com o Marcelo, depois o Gidalt, por favor. Bem, muito obrigado aí novamente pelo convite, foi uma honra falar com vocês. Tem o site dessalete.arte.br, nas redes sociais. Os meus livros, eles estão pela editora Veneta, dá para encontrar em livrarias, em comic shops, por aí. Gostaria de agradecer, foi uma conversa muito boa, espero que todos fiquem bem em casa, se cuidem, e não esqueçam também que nós temos muitos grupos, muitos coletivos pelo Brasil afora, pedindo doações aí, comunidades quilombolas, indígenas, periféricas. Fiquem atentos a isso, apoiem essas pessoas, porque esse é o momento da gente apoiar quem mais precisa e merece também. Abraço. Boa. Gostaria de agradecer à CBL pelo convite. É uma honra sem tamanho, né? Agradeço muito pela premiação existir. Sem dúvida, faz parte da minha motivação hoje de fazer quadrinhos, de produzir mais. Fez bastante diferença na minha vida. Creio que para os outros autores também deva fazer. Agradecer muito o bate-papo com o Marcelo, que é um gigante, é um autor que eu admiro e respeito muito. Obrigado pela tua presença e pela mediação ímpar, Cassius. Obrigado mesmo pelo convite, por tudo que a gente conversou aqui. Espero que tenha contribuído aí para que todos que estão assistindo possam amar mais os livros e se interessar cada vez mais por quadrinhos. Vamos melhorar esses números, essas estatísticas aí de leitores. Vamos todo mundo junto tentar criar um país de leitores, né? Que é um país de leitores que com certeza fará melhores escolhas, tá? O meu livro, você encontra ele também acho que boa parte das comic shops pelo Brasil. Se você puder comprar ele numa comic shop, ou na Itiban, ou na livraria do Manassés também, ou se você puder comprar na livraria Fox, lá em Belém, que é uma livraria lindíssima, né? Uma livraria maravilhosa. Minha casa, gosto muito de ir para lá. Enfim, se você puder prestigiar as livrarias, show de bola, mas você vai encontrar também nas grandes livrarias e também nos e-commerce da vida. E o meu livro foi reeditado pela editora SESA, então não é uma publicação independente, então ele acabou ganhando uma segunda edição com uma distribuição um pouco mais alargada. E é isso, e espero ano que vem, longe dessa pandemia, estar circulando com o meu novo trabalho, que está falando um pouquinho sobre o Brega no Pará, né? Vai se chamar Brega Story. Legal. Legal. Ele é subsidiado pelo PROAC, daqui de São Paulo, né? Acho que é importante dizer isso, não só importante como obrigatório. Sim. Então, o PROAC, ele viabiliza o meu novo trabalho. Então, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai estar se encontrando pelos eventos e pelas feiras, com aglomeração para cima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Prazerzaço estar com vocês. Boa, tomara. E agora já estou ansioso para ver os novos trabalhos de vocês dois. Espero que vocês trabalhem muito, nada de ficar nas redes sociais, que eu quero ver logo essas HQs novas, por favor. Agradeço muito, então, de novo a participação de vocês, de todo mundo que assistiu a gente. Foi incrível, adorei esse papo. Por mim, eu ficava, de novo, horas. Eu tinha preparado mais umas 3, 4 coisas para falar ainda. Não deu tempo, a gente acabou falando de outras coisas. Então, muito obrigado aos dois e a todo mundo que nos assistiu. Valeu, gente. Só vou lembrar que o Prêmio Jabuti de 2020, as obras já estão em julgamento deste ano, né? Então, aí, em breve, teremos o resultado do Jabuti, o anúncio dos vencedores, isso ao longo até o final do ano, beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, senhores. E tchau, tchau. Valeu, gente.